Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para mais uma revisão de Direito das Sucessões, desta vez revisão para a prova integrada. Eu conversei com a professora Luísa e ela me passou alguns conteúdos que ela quer que eu revise com vocês, para a gente poder relembrar esses conteúdos e poder ir super bem na prova integrada. Bom, hoje nós vamos falar rapidamente, é só uma revisão sobre indignidade, aceitação e renúncia da herança, bem como cessão de cotas, né, do quinhão da herança, que alguma pessoa pode chegar a receber. São quatro assuntos que são simples de conversar, não tem muito segredo. Na verdade, quando eu for falando aqui, eu tenho certeza que vocês já vão ficar lembrando, porque são matérias curtas, são conteúdos, assuntos que são curtinhos para a gente rever, então, vai ser bem facinho hoje, bem rápido. Vamos começar, então, falando sobre a indignidade. A indignidade ela é um instituto de exclusão sucessória, mas nós precisamos nos atentar ao fato de que existem dois institutos de exclusão sucessória, né? Existem a indignidade e também a deserdação, mas indignidade é diferente de deserdação. Sabe quando nós usamos aquele termo assim, ai, não vou fazer isso, senão meu pai vai me deserdar, enfim. Ser um filho indigno ou um herdeiro indigno, não necessariamente um filho, não significa que ele foi deserdado. Vamos já falar isso no início, só para a gente saber separar um instituto do outro. Qual que é a diferença de deserdação para indignidade? É muito importante porque a gente não pode confundir. A deserdação, gente, ela acontece só para herdeiros necessários. E quem são mesmo os herdeiros necessários? Descendente, cônjuge ou companheiro e ascendente. Só esses três. Somente essas três pessoas, somente esses três herdeiros, que são os herdeiros necessários, podem ser deserdados. Além disso, as causas que levam à deserdação também são diferentes. Nós vamos ver, acredito que na próxima monitoria mesmo sobre deserdação, mas são causas diferentes das causas da indignidade. E também, acho que a principal diferença é que a deserdação, ela acontece porque o autor vai lá e deserda aquele descendente dele, aquele ascendente, o cônjuge, o companheiro, enfim, aquele herdeiro necessário. É o próprio autor da herança que vai deserdar. A indignidade, não, a indignidade ela é apontada por outra pessoa. Aí, no caso, o autor da herança já morreu, então outra pessoa vai indicar, vai falar assim, olha, fulano é indigno de receber herança porque ele cometeu isso, 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 entendeu? Inclusive qualquer pessoa, tá bom, gente? Isso já vamos começar falando aqui. Qualquer pessoa tem legitimidade para poder indicar a indignidade de um herdeiro. Qualquer pessoa, sendo ela também herdeira ou não. Inclusive o Ministério Público, tá? Inclusive o Ministério Público tem legitimidade para poder indicar a indignidade de algum herdeiro. E então já guarda isso, porque pode ser que caia, né? Na prova integrada. Qualquer pessoa pode sim indicar a indignidade de um herdeiro, inclusive o Ministério Público, tá bom? Então vamos falar mais aqui sobre indignidade. A indignidade, ela acontece devido a um comportamento em face do autor da herança. Uma pessoa ela faz alguma coisa de muito ruim para aquele autor da herança, ela, enquanto a pessoa estava viva, ela fez algo de muito ruim, que a sociedade mesmo reprova, de forma que a sociedade se acha no direito de dizer, olha, você não é digno de receber a herança desses decúdios, porque enquanto ele estava vivo, você fez isso, isso, isso. Eu acho que o caso mais fácil para nós conseguirmos visualizar a indignidade no direito das sucessões é o exemplo da Suzanne Richthofen, eu acho que é assim que fala, von Richthofen. Ela foi declarada indigna, obviamente, por quê? Porque ela cometeu um dos comportamentos que o Código Civil diz que, se uma pessoa comete, ela é indigna de receber herança. Qual? Homicídio contra o autor da herança.
Então, ela não recebeu a herança dela, ela foi declarada indigna para receber a sua herança. Esse acho que é o exemplo mais fácil para nós podermos visualizar aqui. Então, o que acontece? Enquanto a pessoa, o autor da herança, estava vivo, o herdeiro, aquele herdeiro, seja ele necessário ou não, porque a indignidade é diferente da deserdação também por isso. Na deserdação, somente os herdeiros necessários podem ser deserdados. Já na indignidade, pode ser qualquer herdeiro, tá? Seja herdeiro necessário, ou seja aquele herdeiro que está só no testamento, não tem direito à legítima, enfim. Qualquer herdeiro pode ser declarado indigno. Qualquer herdeiro declarado indigno e por qualquer outra pessoa que isso indique, inclusive o Ministério Público, tá bom? São ações que o Código Civil lista, dizendo se a pessoa fizer isso, ela não vai ser digna de receber a herança. Vamos ver quais são essas ações. Primeiro, homicídio tentado ou consumado contra o autor da herança, mas não só contra o autor da herança, mas também contra aqueles que são os herdeiros necessários dele. Se eu tento matar ou eu mato o autor da herança, o cônjuge ou companheiro do autor da herança, o descendente do autor da herança ou ascendente do autor da herança, eu sou indigna de receber aquela herança. Eu sou uma herdeira indigna. Então, guardem isso. O homicídio tentado ou consumado. Mas aqui nós temos um detalhezinho também. E se aquela pessoa que matou o autor da herança, ou tentou matar o autor da herança, ou qualquer um dos herdeiros necessários dele, se aquela pessoa for menor de idade, ela também vai ser declarada indigna. Por quê? Porque aqui nós não estamos falando somente de crime. Aqui a gente já vai entrar no direito penal, né? Nós não estamos falando só do crime de homicídio tentado ou consumado, mas também do ato infracional de homicídio. Então, vamos supor que uma pessoa menor de idade comete o ato infracional, porque nós já sabemos, isso aí nós vimos inclusive no primeiro ano da faculdade, nós já sabemos que as pessoas que são menores de idade, as pessoas que têm menos de 18 anos, não cometem crimes, elas cometem atos infracionais. Então, se uma pessoa menor de idade tenta matar ou até mesmo chega a matar o autor da herança ou um de seus herdeiros necessários, o que vai acontecer? Ele vai ser declarado indigno do mesmo jeito que uma pessoa maior de idade seria declarada. Então, aqui, vamos guardar isso. Não só o crime de homicídio tentado ou consumado, mas também o ato infracional de homicídio tentado ou consumado resultam na indignidade daquele herdeiro, tá bom? Aqui também é importante falar que seja ou como autor ou como coautor, tá bom? Vai ser declarado indigno. O maior exemplo, já citei, vou citar novamente para nós podermos visualizar, Suzanne von Richthofen. Como ela matou os pais dela, ela foi declarada indigna por conta dessa lei aqui, que diz que se um herdeiro tenta contra a vida do autor da herança, ou até mesmo chega a matá-lo, como foi o caso da Suzane, esse herdeiro é indigno de receber aquela herança. Então, beleza? Essa parte é super fácil, é super visualizável, nem sei se essa palavra existe, visualizável, mas é super fácil da gente conseguir entender. Agora, o outro comportamento que se um herdeiro comete, ele é indigno de receber aquela herança. A acusação caluniosa em juízo ou crimes contra a honra. Se eu cometo algum crime contra a honra, e lembrando, gente, vamos deixar um adendo aqui. Quando eu falo sobre crime, eu também estou me referindo a ato infracional. Se aquela pessoa que cometeu for menor de idade, porque ela vai ter aquele mesmo resultado que é a indignidade na hora de receber a herança, tá bom? Então, quando eu falar sobre crime aqui, se atentem para o fato de que, se aquela pessoa for menor de idade e cometer ato infracional, ela vai ter o mesmo resultado, tá bom? Então, quando eu falar crime, vocês podem ligar a ato infracional também. O crime de injúria, injúria, difamação e calúnia também
contra o autor da herança ou contra qualquer um de seus herdeiros necessários, se eu caluniar, difamar, injuriar, não somente o autor da herança, mas também o seu cônjuge, seu companheiro, algum de seus descendentes, alguns de seus ascendentes, eu também posso ser declarada indigna, tá? E também, se eu cometer acusação caluniosa em juízo, vamos supor que eu seja chamada para depor, e ali eu faço uma acusação caluniosa, tá? Caluniosa. Nós já estudamos sobre calúnia, inclusive eu fui monitora de direito penal para vocês. Eu lembro da monitoria que eu gravei falando sobre o crime de calúnia. Porque qual que é a diferença? Rapidinho, só para a gente lembrar, de difamação e calúnia. Na difamação, aquele fato que eu estou espalhando da pessoa é um fato difamatório, mas não necessariamente considerado crime. Agora, na calúnia, eu espalho que aquela pessoa cometeu um crime, um comportamento, uma ação que o Código Penal brasileiro tipifica. Então, se eu cometo acusação caluniosa em juízo, se eu acuso falsamente o autor da herança ou seus herdeiros necessários perante juízo, se eu digo que eles cometeram um crime que eles não cometeram, eu posso sim ser declarada indigna. Da mesma maneira, qualquer um dos crimes contra a honra, seja injúria, seja difamação, seja calúnia, qualquer um dos crimes contra a honra cometidos contra o autor da herança ou de seus herdeiros necessários, pode fazer com que eu seja indigna de receber aquela herança. Então, vamos lá. Quais são os comportamentos que nos levam à indignidade? Homicídio tentado ou consumado contra o autor da herança ou contra seus herdeiros necessários. Acusação caluniosa em juízo contra o autor da herança ou contra os herdeiros necessários do autor da herança. E algum crime de difamação, que nós sabemos que são 3. Qualquer um desses 3 cometidos contra o autor da herança ou contra os seus herdeiros necessários vai fazer com que eu seja declarada indigna de receber a herança. Beleza? Agora, tentativa de manipulação visando maior lucro no seu quinhão da herança. Gente, isso aqui é bem novela, tá? Eu posso estar errada, mas eu acho que é mais difícil de acontecer do que as outras situações. Vamos supor que nós temos ali uma pessoa bem velhinha, que já está perto de morrer, enfim, está lá bem velhinha. Ele está escrevendo seu testamento, e vamos supor que eu vou lá e eu dou uma substância para ele, uma bebida, que faz com que ele não tenha noção do que ele está fazendo, ele não tenha noção daquilo que ele está fazendo, ele não tenha noção daquilo que ele está declarando em testamento. E aí eu falo para ele, olha, escreve aí que eu, Ana Júlia, vou ficar com 80% da sua parte testamentária. E ele vai lá e faz isso, mas ele não faz isso consciente, ele faz isso porque ele está sob o uso daquela substância que eu dei para ele justamente para que eu pudesse ter esse lucro no testamento. É uma coisa bem de novela, né, gente? Eu acho que na vida real é mais difícil de acontecer. Pelo menos eu espero que seja, porque é uma coisa bem terrível de se imaginar. Mas, se eu cometo isso, eu também sou declarada indigna. Eu também sou indigna, sou excluída da sucessão daquele autor. Então, vamos lá. Relembrando aqui para a gente fechar essa parte. Os comportamentos, as ações que nos levam à indignidade sucessória. Homicídio tentado ou consumado contra o autor da herança ou de seus herdeiros necessários, acusação caluniosa em juízo ou cometimento de qualquer um dos crimes contra a honra contra o autor da herança e seus herdeiros necessários, e também essa tentativa de manipulação, a tentativa ou até mesmo a consumação da manipulação, porque tem gente que pode conseguir isso, né? A manipulação daquele autor da herança para que ele deixe você mais lucrativo em face dos outros, para que você lucre mais em face dos outros herdeiros. Essa manipulação, tirando dele a capacidade de discernir aquele ato, a capacidade de entender aquilo que ele está fazendo. Então, esses 3 comportamentos vão resultar na indignidade do herdeiro
na hora ali de receber aquela herança, vai excluir ele sucessoriamente. Nós temos um tempo, tá? Nós temos um prazo para indicar uma pessoa como indigna. E eu digo indicar e não declarar porque, gente, o processo para que uma pessoa seja declarada indigna não é assim, não é inquisitivo, sabe? Inquisitório, é inquisitório que fala. Não, ou seja, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O processo, ele permite ampla defesa e contraditório. O processo, ele permite que aquela pessoa que está sendo indicada como indigna se defenda, fala assim, não, isso não aconteceu desse jeito, não, deixa eu contar o meu lado da história. Então, nós temos um prazo para indicar. Nós indicamos quem vai declarar se aquela pessoa é indigna ou não, vai ser o juízo que vai julgar aquela causa, aquela ação, tá bom? Então, nós temos um prazo, que é o prazo de 4 anos após a morte do decujus. Então, a pessoa falece. A partir da data de falecimento daquele decujus, nós temos o prazo de 4 anos para indicar aquele herdeiro que cometeu um desses atos aqui que eu listei para vocês como indigno de receber a herança, tá bom? 4 anos após a morte, guardem isso, 4 anos a contar da data da morte do decujus. Como eu já falei para vocês, o processo, ele permite ampla defesa e contraditório, vai ter uma sentença, porque a indignidade, ela é uma pena, tá? É uma pena mesmo, é uma penalização que a pessoa recebe devido a um dos atos que ele cometeu, um desses atos que eu listei para vocês aqui. Então, permite ampla defesa, contraditório, a pessoa pode chegar lá e se defender, pode falar, não foi desse jeito, não é desse jeito que eles estão falando, foi isso, 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 mas é claro, a pessoa vai ter que provar também, né? Então, enfim, permite ampla defesa e contraditório, vai ter uma sentença declarando que aquela pessoa é ou não indigna de receber a herança, tá bom? Outra coisa, os efeitos da indignidade são pessoais, até mesmo porque eu falei para vocês que a indignidade ela é uma pena. E aqui no Brasil, no ordenamento jurídico, nós temos um princípio que nós também já estudamos, acho que no primeiro ano, acho que foi no primeiro ano mesmo, que é o princípio segundo o qual a pena só pode ser aplicada à pessoa que cometeu aquele delito. Eu não posso fazer com que, por exemplo, a, eu roubei o mercadinho que tem aqui perto de casa. Eu roubei o mercadinho. Só que aí eu não vou cumprir a pena, sei lá por qual motivo. Vamos supor que eu tenha morrido mesmo. Eu não vou cumprir a pena. Ah, mas então o meu irmão vai cumprir a pena em meu lugar. Não, isso não é permitido no Brasil. As penas são pessoais. Aquela pessoa que cometeu o crime vai pagar, mas o familiar dele não vai pagar, o amigo dele não vai pagar no lugar dele. Isso não é permitido, mesmo que aquela pessoa fale, vamos supor, ai não, mas eu quero ficar preso no lugar do meu filho para ele não poder ficar preso, sabe aquela coisa de mãe? Não, não é permitido, gente. No Brasil, quem paga pelo que fez é a pessoa que fez aquilo ali que está sendo julgado. Então, tendo em vista que a indignidade é uma pena, a indignidade só pode ser aplicada à pessoa que cometeu aquele delito, aquela ação, aquele ato ilícito que está aqui no Código Civil. Então, se uma pessoa comete um desses atos, ela vai receber essa pena de indignidade, mas o que vai acontecer? Só ela que vai receber. Os efeitos da indignidade são pessoais. Isso significa dizer que aquela pessoa não vai receber, mas os herdeiros daquela pessoa que é indigna pode sim receber. Como é o caso, novamente, vou citar, da Suzane von Richthofen. Ela foi declarada indigna, ela não recebeu a sua herança, né? A herança que os pais deixariam para ela não recebeu a herança. Mas o que aconteceu? Há um pouco tempo atrás, acho que ela teve filho, né? Teve uma filha, eu acho. E a filha dela vai ter direito à herança dos avós? Vai, porque a filha não tem culpa do crime que a mãe cometeu.
A pena é somente para ela, porque foi ela que cometeu aquele crime. A filha dela não cometeu crime nenhum. Então, a herança que seria da Suzane vai passar sim para a filha dela. Então, guardem isso, os efeitos da indignidade são pessoais. Ou seja, os avós faleceram porque os pais mataram os avós, certo? A herança que ficaria para os pais vai ser retirada, porque eles serão indignos, mas os netos terão direito a essa herança, porque os netos não têm culpa do comportamento dos pais. Deu para entender isso? Guardem. Os efeitos da indignidade são pessoais. Os efeitos da indignidade são pessoais. Guardem isso, que aí não tem chance de vocês errarem na prova integrada, beleza? Tem outra coisa também. Se o herdeiro que recebeu a herança morreu antes do indigno, a herança não voltará para o indigno do mesmo jeito. Vamos supor que Deus a livre, mas vamos supor, já que nós estamos usando o exemplo da Suzane a aula inteira, vamos citá-la novamente. Vamos supor que a filha dela, que Deus a livre, faleça antes da Suzane. Então, a herança que a filha dela recebeu dos avós, será que ela pode voltar para a Suzane? Não, não pode. Não pode voltar. Aquele herdeiro que é indigno, ele será eternamente indigno. Aquele herdeiro que é declarado indigno é eternamente indigno. Então, independentemente do que acontecer ali na frente, com os outros herdeiros, com os herdeiros dele, né, com os herdeiros do indigno, não, gente, a herança não vai voltar para ele. Ele não vai ter direito àquela herança. Outra coisa, o indigno, ele não pode administrar nem usufruir dos bens da herança. A Suzane não pode administrar a herança da filha dela menor de idade. Ela não é responsável por essa herança. Por quê? Por motivos óbvios. Você acha que uma pessoa que foi declarada indigna, quando vê que o seu filho recebeu a herança que seria a sua, não vai querer pegar uma partezinha para ela, não vai querer gastar um pouquinho com ela? Claro que vai. Então, a lei já deixa isso declarado, já deixa isso aqui determinado. O indigno não pode administrar aquela herança que foi para o filho dele, ou para o neto, sei lá, descendente dele. O indigno não pode administrar e ele não pode usufruir daqueles bens, daquela herança, enfim, não pode usufruir, tá bom? Perdão. Será que é possível o perdão? Gente, o perdão, ele é possível. Uma pessoa que cometeu um desses atos que eu listei para vocês pode ser perdoada, tá? Ela pode ser perdoada. E aí, o que vai acontecer se ela for perdoada? Vai ter uma reabilitação. Então, ela não vai ser indigna. Ela vai ser reabilitada de forma expressa ou tácita. Expressa é se. Só que aí, no caso, só não vai dar certo se for no, no homicídio consumado, porque se a pessoa consumou o homicídio, o autor da herança morreu, então ele não pode declarar o perdão para aquela pessoa indigna. Mas em qualquer um dos outros atos, dá para o autor da herança, de repente, decidir perdoar, e aí aquela pessoa que seria declarada indigna, ainda em vida, é declarada digna de receber aquela herança. De forma expressa, que seria no testamento, a pessoa deixa no testamento, declaro para os devidos fins que fulano de tal, que outrora cometeu tal coisa contra a minha vida e seria declarado indigno, declaro que perdoei essa pessoa é declarada digna, essa pessoa pode receber a herança, enfim, de forma expressa no testamento. Ou também de maneira tácita. Vamos supor que uma pessoa ela comete um crime de calúnia contra o autor da herança. Mesmo assim, após um tempo, após uns anos, o autor da herança falece, tá? Mas ele deixa para essa pessoa algum bem. Ele deixa uma casa para essa pessoa. Aí, o que a gente supõe? A gente supõe que
o autor da herança perdoou a pessoa enquanto em vida. Por quê? Porque se não tivesse perdoado, obviamente não teria deixado uma casa, um bem para ele. Então, de forma expressa no testamento ou de forma tácita, que é quando o de cujos deixa um bem para aquela pessoa que seria declarada indigna, que seria considerada indigna, então subentende-se que aquela pessoa foi perdoada. Beleza? Bom, eu acho que nós finalizamos aqui o que nós tínhamos para falar de indignidade. Agora nós vamos falar rapidinho. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem de aula. Então, nós vamos falar. Tem uns 20 minutos ainda, dá tempo. Nós vamos falar sobre renúncia, aceitação e cessão da herança. Gente, sabe aquela expressão, aquele ditado, quem cala consente? Aqui no direito das sucessões é bem isso que acontece. Se, por exemplo, alguém deixa um bem para mim, uma pessoa falece, uma pessoa conhecida minha, Deus me livre, Deus nos livre, mas uma pessoa falece e deixa um bem para mim. Se eu não falar nada, se eu não declarar que eu não quero, que eu renuncio àquela herança, subentende-se que eu quero receber aquela herança. Então, o simples silêncio, o simples fato de você não se manifestar em relação ao recebimento daquela herança já resulta na sua aceitação. Vão entender que você quis aceitar aquela herança. Agora, e a renúncia? Porque uma pessoa ela pode ter o direito de renunciar a uma herança por ambos, sei lá, por diversos motivos, por infinitos motivos, sei lá, a pessoa não quer receber. Meio loucura, né, gente? Quem é que não ia querer receber herança? Mas a pessoa, de repente, pode não querer, certo? E aí ela tem o direito de renunciar à herança. A renúncia, ela é a recusa do que lhe cabe na sucessão. Então, uma pessoa, ela vai recusar aquilo que caberia a ela na sucessão, tá? A renúncia, ela retroage ao momento da morte. Isso significa dizer que é como se a pessoa nunca tivesse recebido nada. Porque nós já estudamos sobre o princípio da Saizine, né? O princípio da Saizine que diz que a transferência dos bens, né, daquele de cujos, acontece para os herdeiros dele a partir do momento da morte. A partir do momento que a pessoa morreu, os herdeiros dela já recebem aqueles bens. A transferência dos bens já é feita no momento da morte do de cujos. Então, se uma pessoa renuncia, essa renúncia retroage para o momento da morte. É como se naquele momento de transferência, aquele herdeiro não tivesse recebido nada. Então, a renúncia retroage ao momento da morte. É como se a pessoa nunca tivesse recebido nada, ela nunca teve direito a essa herança, nunca recebeu nada. Agora, tem um detalhe. Se a pessoa que está renunciando tiver dívidas, se ela tiver contas para pagar e renunciar àquela herança, os credores daquele herdeiro entre aspas, daquele renunciante, vamos chamar de renunciante. Os credores do renunciante podem pedir a herança, eles podem pegar a parte que lhe caberia da herança no limite da dívida, obviamente. Então, vamos supor que uma pessoa ela tem uma herança de 500 mil reais, avaliada em 500 mil reais. E ela recusa essa herança, ela renuncia à herança, mas ela deve 600 mil reais. O credor pode, sim, pegar essa herança para ele. Claro que existe todo um procedimento, não é simplesmente chegar e pegar, mas ele pode pedir para que essa parte que ele renunciou lhe seja concedido para sanar aquela dívida. E aí, o que vai acontecer? Nos limites da herança, a pessoa deve 600 mil para ele, mas ela receberia 500 mil, ele não vai poder pegar 100 mil dos outros herdeiros para cobrir a dívida. Não, ele vai pegar os 500 mil e o renunciante vai continuar devendo 100 mil reais para ele. Então, vai ser isso que vai acontecer. Nos limites da dívida,
os credores do renunciante podem pegar aquela herança, nos limites da dívida. E tem um prazo, que é o prazo de 30 dias, a partir da data que soube da renúncia. Então, o credor soube que aquele devedor renunciou à herança, uma herança que poderia pagar parte da dívida ou até mesmo a dívida inteira. O que ele vai fazer? Ele tem o prazo de 30 dias para poder se habilitar e aceitar a herança no lugar daquela pessoa que renunciou. A renúncia, ela é irrevogável, gente. Uma vez que você renunciou, a renúncia e a aceitação também. Os dois atos são irrevogáveis. Uma vez que você renunciou àquela herança, uma vez que você aceitou aquela herança, é irrevogável. Aquilo ali é irrevogável. Aquilo ali não pode ser mudado, tá? É uma coisa que acontece uma vez. Eu renunciei à herança, eu não posso voltar atrás e falar, não, agora eu aceito. Não, não posso. Renunciou, já era. Da mesma forma, a aceitação. Eu não posso, depois de já ter aceitado, chegar e falar assim, ah, não, mas eu renuncio. Não, já era. Se você aceitou, você aceitou. Se você renunciou, renunciou. Os dois atos são irrevogáveis perante a lei. A renúncia, ela acontece nos termos da herança ou na abertura do inventário. A pessoa vai dizer que não quer receber aquela herança. É possível aceitar a legítima e renunciar à parte testamentária e vice-versa, tá bom? Isso não acontece, vamos supor que eu seja herdeiro necessário de uma pessoa, eu sou herdeira necessária dessa pessoa. Eu receberia parte da legítima, que nós já estudamos a diferença da parte legítima e da parte testamentária. Eu receberia a minha parte da legítima e também receberia uma parte da herança testamentária do decujus. Eu posso renunciar só à testamentária e ficar só com a parte da legítima? Posso. Ou eu posso renunciar à legítima e ficar só com a testamentária? Posso. A lei permite isso. Então, ela permite que você renuncie só uma das duas heranças que você receberia, no caso, se você for herdeiro necessário. E o que acontece com aquele pedacinho de herança que eu renuncio? Ele vai ser passado aos outros herdeiros da mesma classe. Então, isso é o direito de acrescer. Eu tenho três irmãos. Então, nós temos a classe ali dos irmãos. Meus pais, eu e meus três irmãos. Vamos supor que cada um de nós, vamos supor que nós tenhamos um filho, cada um tem um filho, certo? Eu renunciei à herança, mas aí eu tenho três irmãos, eu tenho o Guilherme, a Ana Clara e a Ana Laura. O que vai acontecer com esse meu pedacinho de herança? Ele vai passar para outra classe? Não. Esse é o direito de acrescer. Então, esse meu pedacinho de herança vai ser distribuído entre os meus outros três irmãos. A herança deles vai ser acrescida, por isso se chama direito de acrescer. Aquela herança vai ser aumentada, eles vão receber mais do que receberiam, já que eu renunciei. Agora, se todos da mesma classe renunciam à herança, vamos supor que eu e meus três irmãos renunciemos à herança. Aí sim vai ser passado para outra classe. Se todos da mesma classe renunciarem, se só um renuncia, os outros da mesma classe vão ser beneficiados, porque, pelo direito de acrescer, eles terão a herança aumentada. Agora, se todos renunciam, aí sim, aí passa para outra classe. E aí vão receber, né, a parte que seria da outra classe vai ser dividida entre os herdeiros da classe que está embaixo. Deu para entender? Herdeiro de renunciante não herda. Gente, é por isso que a renúncia é uma coisa muito séria. Porque, diferentemente da indignidade, que tem um efeito pessoal, somente você vai ser indigno de receber aquela herança, no caso da renúncia, se você renuncia, o seu herdeiro não pode receber por representação. Ele não recebe aquilo que caberia a você e você renunciou. Então, a partir do momento que você recusa, você diz que você renuncia à herança, os seus outros herdeiros não vão receber. É como se nunca tivesse existido aquela herança mesmo. Porque, como eu disse, retroage ao momento da morte. É como se a pessoa nunca tivesse recebido nada, nunca tivesse tido o direito de receber aquela herança. Então, os outros herdeiros
não vão ter o direito de receber aquilo que caberia a você. Então, herdeiro de renunciante não herda. Guardam isso. Herdeiro de renunciante não herda aquele pedacinho que caberia a ele, mas ele renunciou. Eu acho que é bem provável que caia isso na prova integrada. Guardem essa informação na cabeça de vocês. E agora, para a gente finalizar já, vamos falar rapidinho do último assunto, que é sobre a cessão de quinhões da herança, cessão de cotas da herança. É possível lucrar com uma herança antes da partilha no inventário? Vamos lá, tem um inventário, a partilha ainda não foi feita. Será que eu posso lucrar com aqueles bens que seriam meus, ou com aquele dinheiro que eu receberia? Sim, é possível, a lei permite isso. É possível, sim, lucrar com uma herança antes da partilha no inventário. O herdeiro, gente, ele pode ceder a sua cota a outro herdeiro ou a um estranho. Então, a cessão pode ser feita tanto a um outro herdeiro, que também faz parte ali daquele inventário, ou a um estranho, um terceiro que não está no inventário, nunca nem conheceu o de cujos, mas ele pode ceder a sua cota. Mas nós temos um detalhezinho. Um detalhezinho. Que detalhe é esse? Os herdeiros que estão no inventário, os herdeiros que estão ali no inventário, junto com aquele herdeiro que está cedendo a sua cota, eles têm direito de preferência em face do... Eita, tem um celular tocando aqui. Eles têm o direito de preferência em face dos demais herdeiros, em face dos outros herdeiros daquele inventário. Aí, o que acontece se mesmo tendo esse direito de preferência... Ô, gente, a hora que toca o celular. Mesmo tendo o direito de preferência em face dos outros, em face dos terceiros, né? Os outros herdeiros têm esse direito de preferência em face de terceiros, mas esse direito não é respeitado. O que pode acontecer? Os outros herdeiros, ao saberem que a cota que eles teriam direito de preferência foi vendida, eles têm o prazo de 180 dias a contar da data da transação. Então, vamos supor que eu cedi a minha cota do inventário, mas os outros herdeiros, eles falavam, não, eu tinha o direito de preferência, ele não ofereceu para mim primeiro, ela não ofereceu para mim primeiro, antes de oferecer para aquele terceiro. Então, os herdeiros, eles têm o prazo de 180 dias a contar do prazo da transação, a contar do prazo, a contar da data em que eu cedi aquela minha cota da herança. 180 dias para pagar o quinhão, para pagar aquele mesmo valor. Então, deposita o valor que eu cedi a minha cota da herança e pega aquele quinhão que eu cedi. E o terceiro, o que acontece com o terceiro que não tinha nada a ver com a história? Ele não pode fazer nada. Por quê? Porque o direito de preferência dos outros herdeiros foi desrespeitado. Não é nem que ele não pode fazer nada. Ele pode, né, entrar com uma ação contra a pessoa que cedeu o quinhão de forma errada para ele. Mas, vamos supor que é um imóvel. Ele vai conseguir aquele imóvel de volta? Não. Não. Se os outros herdeiros, no prazo de 180 dias, a contar da data da transação, depositaram o valor e compraram aquele bem que seria cedido, né, que foi cedido, aliás, ele não pode fazer nada, ele não pode conseguir aquele imóvel de volta. Então, é uma coisa que é muito importante, e eu já cheguei a ver um processo que contava exatamente essa história. O direito de preferência dos outros herdeiros não foi respeitado, e aí o que aconteceu? Os outros herdeiros foram lá, correram atrás desse quinhão, e a pessoa, a coitada, o terceiro ali, que não tinha nada a ver com a história, pagou o pato. Por quê? Porque ficou sem conseguir aquele imóvel. E eu lembro que o exemplo não, é um processo mesmo, aconteceu. Ele não pôde fazer nada, ele não conseguiu o imóvel de volta. Por quê? Porque a lei garante o direito de preferência aos demais herdeiros do inventário. Então, eu posso ceder a minha cota
tanto aos herdeiros quanto a terceiros? Posso, mas os herdeiros têm direito de preferência. Então, eu primeiro preciso oferecer para os herdeiros, e depois, se os herdeiros não quiserem, eu ofereço aos terceiros. Cessão de bem certo determinado é possível? Vamos supor, sei lá, um iate. A pessoa vai receber um iate naquele inventário. Eu posso ceder esse iate, que é um bem certo, determinado. Eu posso ceder essa minha parte da herança? Eu posso vender? Posso. Posso também. E em casos de acrescimento da herança? Nós acabamos de falar sobre o direito de acrescer ali na parte da renúncia. Vamos de novo para o exemplo meu e dos meus irmãos. Tá? Eu, meus 3 irmãos. Eu renuncio à herança. Aquela parte que seria minha vai ser acrescida aos meus 3 irmãos, certo? Vamos supor que o meu irmão, ele decide ceder o quinhão da herança dele. Só que ele cede o quinhão da herança antes de eu renunciar. Então, antes que eu renunciasse, a herança dele tinha um certo tamanho. Vocês concordam comigo? A partir do momento que eu renuncio à herança, as outras heranças, os outros quinhões, serão aumentados devido ao direito de acrescer. Quando esse quinhão ele é aumentado, mas o meu irmão ele já tinha, o que aconteceu? O meu irmão ele já tinha cedido aquela parte da herança dele. O que vai acontecer com ele? Será que aquele pedaço que aumentou da herança dele também vai para a pessoa que comprou aquele pedaço, comprou o quinhão dele? Não vai. Não vai. Então, em caso de acrescimento de herança, se for após a cessão, não irá para o adquirente do quinhão. Então, a pessoa que adquiriu o quinhão daquele herdeiro, ele não vai receber aquilo que for acrescentado. Se o que foi acrescentado aconteceu, foi para aquela herança depois da cessão dos quinhões, daquele quinhão. Então, deu para entender, gente? Nós falamos hoje, então, sobre indignidade, renúncia, aceitação e quinhão da herança. E eu já vou encerrar aqui a nossa monitoria. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo para todos vocês um bom final de semana. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu ver se o chat tem alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa? Se ninguém tem nada para perguntar nem para falar, eu agradeço a atenção de vocês. Fiquem todos com Deus. Boa sorte na prova. E é o que eu sempre digo. O pessoal da manhã está sempre me encontrando nos corredores. Então, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, seja no direito das sucessões ou em qualquer uma das outras matérias da faculdade, vocês podem contar comigo. Se eu puder ajudar vocês, para mim vai ser uma alegria imensa. E para o pessoal da noite que não me encontra, mas tem o meu WhatsApp, vocês também fiquem à vontade para poder tirar dúvidas. Se eu puder ajudar vocês, seja na matéria de sucessões ou em qualquer outra matéria também, eu me coloco à disposição para ajudar vocês, tá bom? Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana.